welcome to class. Okay, today we are going to talk about adjectives. Hoje a gente vai falar um pouquinho de gramática. Hoje a gente vai falar especificamente sobre adjetivos que são terminados em ed e adjetivos terminados em ing, porque eles têm uma certa diferença. Então, vamos lá. So, adjectives. An adjective describes a noun or a pronoun. Então, o que é? Primeiro, vamos entender o que é um adjetivo. O adjetivo, ele descreve um substantivo. A gente sempre fala, são as qualidades, né? É aquilo que se fala de algo, é um adjetivo. Por exemplo, um adjetivo, ele responde a perguntas como: que tipo? É um dog. Eu estou falando sobre o cachorro. Cachorro é um noun. Cachorro é um substantivo. É a coisa, é o bichinho. Que tipo? What kind? Que tipo de cachorro? Happy dog. Um cachorro feliz. Então o feliz é como é o cachorro. É o que eu estou falando do cachorro. Que tipo de cachorro? Feliz. Feliz é um adjetivo. Which one? Qual cachorro? Tem vários cachorros e eu quero saber. The dog. Qual? The happy dog. O cachorro feliz. Então, que tipo de cachorro? Feliz. Qual dos cachorros? O cachorro feliz. Ou também eu poderia dizer how many. E aí só faltaria colocar aqui one happy dog. Um cachorro feliz. Mas aqui, então, se eu estivesse falando do menino e eu quisesse ver qual dos meninos? The tired boy, o menino cansado. Se eu estou falando das meninas, das garotas, quantas garotas? 7 girls. 7 é quantidade, é número, mas aqui também ele vai transformar o que eu estou falando delas, também vai ser o 7 como um adjetivo. Tá? Então, aquilo que se fala de um substantivo é um adjetivo. Existem algumas palavras, como a palavra happy, que ela é um adjetivo sempre. E existem algumas palavras que elas vão funcionar como adjetivo, como é o caso da palavra tired. Tired, cansado, é do verbo cansar, né? Se você está, né, cansado, né, esse cansado vem do verbo cansar. Então, eu estou transformando ele, tired, em um adjetivo nesse caso. E o 7 também, então, ele é um número, quantidade, mas nesse caso, ele está sendo usado como um adjetivo. Então, vamos recapitular. Adjetivos descrevem substantivos ou pronomes. Eles vão falar sobre alguma especificidade desse substantivo, né? Ou o tipo, ou o qual, né? São vários qual, você vai usar algum tipo de adjetivo para diferenciar um do outro. To find an adjective, you need to locate the nouns first. Para encontrar o substantivo na frase, o adjetivo na frase, a gente precisa primeiro localizar o substantivo. Então, nós estamos falando sobre as crianças, né? O que eu estou falando sobre as crianças? Elas estão felizes e elas são three happy children, 3 crianças felizes. Played at the park. Park aqui também é um substantivo, mas veja que eu não tenho nenhum adjetivo relacionado a ele. Mas eu poderia dizer played at the big park, played at the green park. Jogavam, brincavam no parque grande, no beautiful park. Eu poderia colocar aqui na frase não tem, mas nós poderíamos acrescentar alguma coisa sobre esse parque. Que tipo de parque que é? The donkey stepped on my large hat. Os substantivos são donkey, que é o burro, bichinho, né? Pisou no meu chapéu, hat.
Que tipo de chapéu? Large, era um chapéu grande. E eu poderia dizer que esse chapéu era bonito? On my beautiful hat. Poderia dizer que ele é branco? On my white hat. Então, qualquer coisa que eu use aqui para falar sobre o hat, vou estar trocando por um adjetivo. No caso do donkey, não tem adjetivo branco, mas eu poderia colocar the beautiful donkey, o burrinho, o burro bonito, the little donkey, o burrinho, o burro pequeno, the nice donkey, o burrinho legal, né? The big donkey, o burrinho grande, o burro grande, né? Então eu posso colocar vários adjetivos referindo-se ao donkey também. E eu posso usar dessa forma aqui, ó. The child was brave. A criança foi corajosa. Né? Veja que sempre eu tenho, nos dois casos aqui, eu tinha adjetivo, substantivo, adjetivo, substantivo. O adjetivo em inglês vem sempre antes do substantivo. Mas nesse caso eu tenho o substantivo aqui, o adjetivo aqui, porque eu tenho o verbo to be. Então a criança foi ou era corajosa. E eu posso dizer assim, the hat was large. O chapéu era grande. The children were happy. As crianças estavam felizes. Se eu colocar o verbo to be ali no meio. Look at these examples to see how adjectives ending ed and ing are used. Muito bem. Então, a gente viu que adjetivos são palavras que nós usamos para falar algo sobre um substantivo. E existem palavras que são são adjetivos sempre. Beautiful, nice, smart, big, small, hot, cold. Essas palavras, quente, frio, grande, pequeno, bonito, feio, são sempre adjetivos. Mas, às vezes, a gente vai transformar um adjetivo, uma palavra que não é adjetivo, para funcionar como um adjetivo. Para fazer isso, especialmente com verbos, nós vamos usar o ed e o ing no final do verbo. Então, por exemplo, o verbo to bore é o verbo entediar, não endediar. Entediar. Cansar, enjoar de alguma coisa. To bore. E eu quero dizer que alguma coisa estava entediante, ou era entediante, né? Ou eu estava entediado com alguma coisa. E é aí que a gente vai usar o verbo com ed ou o verbo com ing para transformar isso em um adjetivo. Então, I was really bored at the presentation. Eu estava entediado naquela apresentação. I was bored by the presentation. Eu fiquei. Como que eu fiquei? Qual é o adjetivo? I was bored by the presentation. I was bored by the movie. Por causa do filme. Estou assistindo um filme e I was bored. Eu fiquei entediado por causa do filme. Se eu usar ing, eu não estou falando como eu me sinto em relação a alguma coisa, mas como uma determinada coisa é. Então, se eu estou me sentindo entediada por causa da apresentação, isso significa que a apresentação era entediante. Que tipo de apresentação era? Boring presentation. That was a really boring presentation. Então, o ed a gente usa quando eu estou me dizendo como eu me sinto. É um adjetivo em relação à pessoa. E o boring é em relação a como alguma coisa... estou falando sobre a apresentação, no caso, sobre a coisa. A coisa ela é entediante. Eu me sinto entediada por causa da apresentação, ou pela apresentação. Então, o ed é sempre quando eu transformo o verbo em relação a como eu me sinto, e o ing é como eu descrevo a coisa do que eu estou falando. Então, aqui, ó, I was really bored in that presentation. Eu estava realmente entediado naquela apresentação.
That was a really boring presentation. Aquela foi ou essa foi uma apresentação muito entediante, muito chata. Então, vamos falar especificamente dos adjetivos terminados em ed. Adjectives that end in ed generally describe emotions, emoções, como eu me sinto em relação a alguma coisa. They tell us how people feel. Ele diz como o substantivo está. Substantivo, nesse caso, posso ser eu sou a pessoa que está, né? Eu me sinto como? Eu me sinto entediado, ele estava surpreso, ela estava cansada, tá? Então, o ed transforma um verbo em adjetivo para dizer como a pessoa ou o substantivo está se sentindo. Eu digo pessoa porque normalmente se refere à pessoa, mas não necessariamente. Eu podia falar o cachorro is bored. O cachorro está entediado. Mas normalmente, como ele descreve emoção, a gente não vai usar para coisas, né? Eu não vou dizer que o filme está entediado. O filme não sente emoção. O filme não fica entediado com alguma coisa. O filme pode ser entediante para alguém, mas ele não sente. Então, por isso que normalmente a gente diz que o ed é como a pessoa se sente, mas entenda-se aqui como o substantivo, e nesse caso, o substantivo poderia ser um animal, né? Porque animais também vão ter sentimento, então só quando está sentimento envolvido. Então, o verbo bore, entediar. I was so bored in that lesson. Fiquei tão entediado naquela aula. I almost fell asleep. Eu quase adormeci. To surprise é o verbo surpreender. I was surprised to see Helen after all those years. Ele ficou surpreso ao ver a Helen depois de todos esses anos. Ele ficou ou ele estava surpreso. She was really tired and went to bed early. Ela estava muito cansada e foi dormir cedo. Então, bored, surprised e tired é como o sujeito, nesse caso, o substantivo ela, ele e eu estamos nos sentindo em relação a alguma coisa. O ing, adjetivo com ing, so adjectives that end in ing generally describe the thing that causes the emotion. Ele vai descrever a coisa que causou a emoção. Então, se eu estou entediado, o que causou esse sentimento de tédio? Foi o filme. Então, isso significa como que eu descrevo um filme que me deixa, que me faz sentir entediada. Ele é um filme entediante. Ok? Então, a boring lesson makes you feel bored. Uma aula entediante faz você sentir-se entediado. Então, o boring descreve a coisa que faz com que você se sinta bored. Vamos ver mais. Diz o que o substantivo pode fazer, ou descreve esse substantivo. Have you seen that film? Você já viu esse filme? It's really frightening. Ele é realmente assustador. Se ele é assustador, é porque você vai se sentir frightened. ED no final, frightened. I was frightened by the movie. Eu fiquei assustada por causa do filme. Por quê? Porque o filme é assustador. It's really frightening. I could listen to her for hours. Eu poderia ouvi-la por horas. She's so interesting. Ela é muito interessante. Se ela é interessante, é porque eu me sinto interessada no que ela está falando. I'm interested in what she is saying. Because she is so interesting. Porque ela é muito interessante. I can't sleep. Não consigo dormir.
That noise is really annoying. Não consigo dormir. Aquele barulho é muito irritante. Bom, se o barulho, the noise is annoying, como que eu me sinto? I am annoyed by the noise. Eu fico irritada com o barulho. Então, agora vamos ver os dois. O que uma coisa pode fazer, a gente usa ing. Como o substantivo se sente, eu uso ed. Então, a boring movie is a movie that can bore you. Um filme entediante ou chato é um filme que pode entediar você. So, you feel bored. Então, você se sente entediado. Então, o que que o filme pode fazer? O filme pode entediar, bore you. Isso significa que ele é um boring movie. Como você se sente em relação ao filme? You feel bored. Você se sente entediado. An interesting story is one that can interest you, so you are interested in it. Uma história interessante é uma que interessa você, o verbo interessar. Então, quando eu transformo o verbo interessar, quando eu estou descrevendo alguma coisa, eu uso interesting, interesting story, uma história interessante. Essa história ela é tão interessante que ela pode interessar você. Isso significa que você vai se sentir interessado na história. You are interested in the story. An exciting soccer game is one that can excite you. So you are very excited. Então, um jogo de futebol exciting, emocionante, is one that can excite you. É um que pode te entusiasmar, te emocionar, te fazer, te animar. Então, so you are very excited. Então, você se sente muito animado. Então, como você se sente? Excited. O que que a coisa é? A coisa é exciting. Como você se sente? Interested. O que que a coisa é? Interesting. Você se sente bored, entediado. A coisa é entediante, boring. Ok? Ed is at a meeting. O Ed está em uma reunião. And he is so bored. E ele está muito... Como que ele se sente? Ele se sente entediado. Então, Ed feels like the meeting is not very fun. And he wants to fall asleep. O Ed, ele sente como se a reunião não fosse divertida, não fosse legal. Então, ele quer dormir. He wants to fall asleep. Ed is at a meeting. And he is so boring. Quem que é boring aqui é o Ed. O Ed é boring. The other people at the meeting think that Eddie is not very fun. Nesse caso, as outras pessoas acham que o Eddie não é muito divertido. They want to fall asleep when Eddie talks. Então, enquanto o Eddie está falando na reunião, as outras pessoas querem dormir. Então, aqui é como o Ed se sente. Ele se sente bored, entediado. Mas aqui ele está causando, né? O que a gente pode dizer que ele é entediante. Ele se sente entediado, ele é entediante. Bea is visiting a haunted house. A Bea está visitando uma casa assombrada. And she is so frightened. Como que ela está se sentindo? Assustada. Ela se sente frightened.
Bill feels nervous and scared. Bia feels nervous and scared. Frightened quer dizer que ela se sente nervosa e assustada. Scared também. Bia is visiting a haunted house. Bia está visitando uma casa assombrada. It is so frightening. Quem que é frightening? It. A casa é assustadora. A casa é assustadora. A Bia está se sentindo assustada. The house is scaring people. A casa está assustando as pessoas. The house is the cause of the fear. A casa é a casa é a causa do medo. Acho que está ficando tranquilo, né? Então, nós temos o verbo amaze, que é o verbo surpreender. Quando você está falando que descrevendo uma coisa, você descreve a coisa como amazing. The book is amazing. The job is amazing. The city is amazing. Alguma coisa é surpreendente. Mas como você se sente em relação a isso? You are amazed by the book. You are amazed by the movie. You are amazed by the situation. Tá? Então, essa frase aqui, a gente poderia substituir, ó. A book um livro que pode surpreender, a book that can amaze, um livro que pode surpreender, ele é, como é que eu descrevo esse livro que pode surpreender? Eu digo que o livro é amazing, an amazing book. É um livro que pode surpreender, é um livro surpreendente. Amazing, incrível, né? Um livro incrível. Como que o John se sente em relação ao livro que pode surpreender? Que ele se sente surpreendido, maravilhado pelo livro. John is amazed by the book. E se o livro puder divertir? Amuse. Então, a book that can amuse, um livro que pode divertir. Como eu chamo esse livro? Como eu descrevo esse livro? An amazing book. É um livro divertido. Como que eu me sinto em relação ao livro? I am amused by the book. Eu me diverti com o livro. Eu me sinto divertido com o livro. Em português fica estranho, né? Mas em inglês vai ficar. A book that can amuse is an amusing book. John is amused by the book. E se o livro pode irritar? A book that can annoy. Um livro que pode irritar is an annoying book. É um livro irritante. Como que o John se sente em relação ao livro? John is annoyed by the book. Ele está irritado pelo livro. Astonish também a gente usa no sentido de surpreender, no sentido de você ficar de boca aberta com alguma coisa, sabe? De tão... A book that can astonish, que pode surpreender, is an astonishing book. É um livro surpreendente. Como que o John se sente? John is astonished by the book. O bore, a gente já viu. Nem vamos repetir ele, porque a gente já viu ele várias vezes. Eu vou ler a frase, vocês repetem. A book that can amaze is an amazing book. John is amazed by the book. A book that can annoy
is an annoying book. John is annoyed by the book. A book that can astonish is an astonishing book. John is astonished by the book. A book that can bore is a, não N, né? Porque boring começa com uma consoante, então eu não vou usar o N, vou usar só o A. Is a boring book. John is bored by the book. E aqui a gente vai continuar pensando na mesma coisa. A book that can confuse, um livro que pode confundir, is a confusing book. É um livro confuso. Como que eu me sinto em relação ao livro? I feel confused by the book. Eu me sinto confundido. A book, eu acho que eu não preciso ler de novo, eu só vou falando as frases agora e vocês vão repetir, tá? Então, a book that can convince is a convincing book. John is convinced by the book. A book that can depress is a depressing book. John is depressed by the book. A book that can disappoint is a disappointing book. John feels disappointed by the book. A book that can disgust is a disgusting book. John feels disgusted by the book. A book that can embarrass is an embarrassing book. John feels embarrassed by the book. A book that can entertain is an entertaining book. John is entertained by the book. Aqui nós temos an exciting cat, um gato que é animado, is a cat that can excite you. É um gato que pode te fazer sentir excited, que pode animar você. You feel you are excited by the cat. An excited cat, um gato animado, is a cat that is feeling excited. Agora vamos ler só os adjetivos para a gente agilizar um pouquinho. O verbo e os adjetivos. Exhaust, exhausting, não vai ficar ruim sem, né? An exhausting book, um livro exaustivo.
I am exhausted by the book. Fascinate. A fascinating book. I am fascinated by the book. Frighten. A frightening movie. I am frightened by the movie. Frustrate. A frustrating book. I am frustrated by the book. Interest. An interesting book. I am interested by the book. Relax. A relaxing movie. I am relaxed by the movie. Satisfy. A satisfying trip. I am satisfied by the trip. Uma viagem satisfatória. Eu estou satisfeito com a viagem. Scare. A scaring trip. Uma viagem assustadora. I'm scared by the trip. Shock. Shocking book. Livro chocante. I'm shocked by the book. Estou chocada com o livro. Surprise. A surprising trip. Uma viagem surpreendente. I am surprised by the trip. Terrify. A terrifying book. Livro aterrorizante. I'm terrified by the book. Tire. A tiring trip. Uma viagem cansativa. I'm tired by the trip. Worry. Worrying news. Notícias preocupantes. I'm worried because of the news. Estou preocupada por causa das notícias. Muito bem. Vamos lá. You look really. Why don't you go to bed? What is the answer? You look really tired or you look really tiring? Pensaram? The answer is tired. You look tired. Você parece, eu vejo você. Não é você que está cansando, mas você está se sentindo cansado. Why don't you go to bed? Porque você não vai para a cama. Can I call you? I've got some very news for you. Can I call you? I've got some very excited news for you or exciting news for you. Okay, the answer is I've got some exciting news. As notícias é que são exciting. Eu poderia dizer, I am excited by the news. Eu estou animada com as notícias. My neighbor is always playing loud music. It's very annoyed or it's very annoying?
O meu vizinho está sempre tocando música alta. É muito, it's very annoying. O fato dele tocar música é irritante. I feel annoyed by the music. The directions were, and we got lost. The directions were confused and we got lost, or the directions were confusing and we got lost. The directions were confusing. As direções foram confusas, eles eram confusas e nós nos perdemos. I was confused by the directions. I was really that I won the competition. I was really surprised that I won the competition, or I was really surprising that I won the competition. I was surprised that I won the competition. Eu fiquei surpreso, como eu me senti. She didn't call about the car. I don't think she's in buying it. She didn't call about the car. I don't think she's interested in buying it. I don't think she's interested in buying it. I don't think she's interested in buying it. No caso, aqui está falando como ela se sente em relação a comprar o carro. Ela se sente interested in buying it. Ou não. My cats get really when there's a thunderstorm. My cats get really frightened when there's a thunderstorm. My cats get really frightening when there's a thunderstorm. Então, os meus gatos se sentem assustados quando tem tempestade. His exam results were really. His exam results were really disappointed. His exam results were really disappointing. His exam results were really Os resultados do exame eram desapontantes. He felt or he was disappointed by the results. And that's it. Now we are going to practice vocabulary. Agora a gente vai trabalhar na tradução.